falo muito com eles. Cobro, e cobro mesmo. Como eu vejo o pastor cobrando aqui, eu cobro muito na minha casa. Mas assim, e filhos quando crescem parece que não ouvem mais, né? Do mesmo jeito é a igreja, né? Por mais que tenha instrução, por mais que o pastor fale, elas vão assim no seu próprio entendimento. Isso é muito ruim. Eu procuro chegar aqui, eu cheguei aqui hoje, eu saí de casa que vieram 6h25. Entendeu? Não tem culto durante a semana. Eu vou dar uma ajeitada lá na igreja, tá? Abrir a porta, que a gente preocupa muito com a porta da igreja aberta, né? Exatamente. Porque de repente passa alguém que quer entrar, mas a igreja está fechada. Eu aprendi desse jeito. Mas quando você diz assim, eu aprendi assim, já vem logo um dizer assim, mas hoje está diferente. E para mim não mudou, entende? Lamento muito, porque aqui, como eu falei para Josiane, quando ele quis cancelar, né, eu falei, eu abri, tranquilo. Mas aqui só tem eu. Né? Aqui só tem eu. Então, mas se o pastor dissesse vá, pode ter certeza que eu viria. Entendeu? Porque aprendi assim. E desejo continuar assim. Porque os dias são findos. E você vê que de repente, isso me chamou muita atenção, porque domingo mesmo o pastor estava falando aqui, que ele era muito saudável. O senhor lembra disso? Lembro. Que ele era muito saudável. Ele estava falando como ele se dispõe para fazer a obra e para tudo. E ele é muito saudável. Na segunda-feira ele foi internado. Isso a gente tem que parar e meditar muito, que o nosso querer ele não representa nada, né? Às vezes Deus põe ali um pouquinho até mesmo para ver o movimento dos outros, nós não sabemos, né? Deus na nossa vida. É o que nós estamos fazendo, para refletir, enfim, tem tantas situações que a gente pode abordar que pode ser, afirmar a gente não pode, mas pode pensar. Então são por essas coisas que a gente não pode parar, não pode desistir, não pode achar que... Quem não deseja estar em casa num dia frio? Quem não deseja estar em casa, né, em um final de semana, sei lá, com a família, de repente, um filho que vem visitar? Acho que todo mundo. Mas eu acho que o compromisso com as coisas de Deus, compromisso é compromisso, e principalmente com as coisas de Deus. Eu sempre levo muito a sério. Me chamam de Carola, às vezes? Pode até me chamar, mas eu prefiro, sabe, levar as coisas tudo ao pé da letra. Vamos aqui, Salmo 150. Louvado seja Deus, porque Deus é bom. Aleluia, Jesus. É um salmo curto, mas ele nos recomenda louvar ao Senhor. O salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Isso é importante para nós entendermos que qualquer situação, em qualquer momento, qualquer dificuldade que estejamos passando, temos que continuar louvando a Deus. As demais coisas vão acontecendo no seu ritmo. Trabalho. Quarta-feira, por exemplo, eu levei a palavra ali no São Bento. Falei sobre a candeia do corpo, né? Os olhos são a candeia do nosso corpo. Mas assim a gente percebe que a igreja do Senhor ela é tão dispersa e está cada dia pior. As pessoas estão pegando um ritmo de que tudo vale, tudo pode, tudo... Deus,
É Deus que ama e Ele não vai se importar com certas coisas. Se importa, porque a palavra dele já nos adverte, né? A fazer com excelência tudo, desde o princípio. Jesus nos deixou, como foi falado aqui anteriormente, Ele nos deixou exemplo. Claro que num momento ou no outro a gente vai falhar porque somos seres humanos, né? A gente não vai fazer 100% ali, mas procurar estar sempre atento aos ensinos de Jesus, o que Ele nos deixou Deus. como ensinamento, como mandamento, como vigilância, como cautelosos, porque tem crente que hoje é pela misericórdia, ele não tem cautela nem para falar, nem para se portar, nem para entrar na casa do Senhor ele tem mais. E eu fico agoniada com essas coisas que, se eu for em alguns lugares, é que eu não tenho ido a lugar nenhum, mas a gente percebe, assistir um vídeo, por exemplo, de uma igreja, né, de um culto, as pessoas como elas se portam lá dentro, e levantam e saem, e andam e conversam, e cutuca, e fala disso, e mostra daquilo, e ri, e tu fica assim e fala, Jesus, é a reverência que não tem mais, entende? Então o que eu falo é, tudo pode, tudo parece que é lícito e convém, né? Mas o salmista nos adverte aqui para que louve o Senhor. Toda e qualquer situação é na doença, louve ao Senhor, porque ele diz, tem fôlego, está doente, mas ainda tem fôlego, louve enquanto é tempo, busque enquanto é tempo, faça enquanto há tempo, porque os nossos deveres de casa ou de trabalho, eles são importantes, mas não mais que o Senhor. Ele não é mais que o Senhor. As coisas hoje estão tomando um rumo tão difícil com essa internet, que por tudo a gente deixa de buscar o Senhor com excelência, de louvar o Senhor com excelência, tudo a gente deixa por conta disso. Estou falando de mim mesmo, não estou criticando os outros. De repente você pega o celular para fazer uma coisa, deixa eu ver se de repente o pastor postou alguma coisa, de repente não vê outra coisa, quando você vê, você já está 1 a 2 horas ali preso, entendeu? Você percebe como está indo? E o louvor ao Senhor, com o nosso bom tempo, tempo de qualidade para dar a Ele, a gente não está fazendo isso, né? E às vezes muitos vão deixar para fazer isso quando está num leito. Quando está em um leito, quando está em dificuldade, não deixa para clamar, para louvar o Senhor, quando já estiver na dificuldade. Louve ao Senhor antes da dificuldade. Louve, porque na dificuldade tu terás força. E vai entender que é a mão dele. Foi ele que permitiu, porque nós não vamos passar por nada nesse mundo sem que ele não permita. É verdade. Sem que ele não permita. Tudo é permissão, pode não ser a vontade permissiva, mas pode ser a permissão dele, mas é a permissão dele. Senão não estaríamos aqui. Tudo Deus nos permite. Então o salmista diz, louvai ao Senhor, louvai no seu santuário, louvai no seu firmamento do seu poder. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz. Nós é que nos preocupamos com coisas tão pequenas, aonde se pararmos para imaginar o firmamento que é sustentado somente com a sua palma da mão. Olha o poder desse Deus. Louvai pelos seus atos poderosos. Que atos são esses? Deus é poderoso. Os atos de cura, de dar a vida, de fazer um ser através de um barro, soprar nas narinas, dar fôlego de vida. Olha que ato poderoso que o Senhor fez. De nos dar livramento que nós não vemos. De o inimigo nos cercar todos os dias e todas as horas. E ele não deixar que ele nos toque. Mas nós não estamos vendo. Atos poderosos. Atos grandiosos. É o nosso Deus. Então louvai, abra a boca e louve. Louve com seu tempo de qualidade para Ele. Eu digo isso para mim mesmo. E já vou diante de mão pedir permissão ao pastor, se ele me permite fazer consagração. Eu mesmo sozinha fecho a porta e venho para cá fazer consagração. Porque em casa é difícil. É muito difícil. Entende? E eu desejo. Mas aqui não tem, nunca tem, né? Então pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu vim até a igreja de manhã, abrir, orar.
esta obra. Porque eu tenho visto algo, parece que é um embaraço muito grande. Mas nós precisamos lançar por terra esse embaraço. Tirar essa dificuldade. Louvar o Senhor nos pés, aqui no pé do altar. Dizer que Ele é bom. E que as misericórdias dEle duram para sempre em nossas vidas. Ele nos sustenta. Ele nos dá o alimento. Ele nos dá o cobertor para o frio. Ele nos dá o teto. Quando eu olho, eu vejo tantas vidas perecendo. E a gente não pode, às vezes, nem ajudar. Porque você já tem só aquilo para você. Mas podemos, pelo menos, dizer: Senhor, tenha de misericórdia dessa alma que perece. Né? Porque eu acredito que não é fácil viver peregrinando para lá, para cá, sem rumo. Sem hora para dormir, sem hora para deitar. Gente, isso me aflige só de pensar nisso, entende? Que nós temos, né, tudo ali. Tempo, né, a hora de almoçar, de comer, eu entrar no chuveiro, tomar um banho. Eles não. E eu passo e fico olhando Jesus. Que difícil. Cheguei aqui, essa porta estava cheia de tanto treco, tanta coisa. Eu fui tirando. Quando vocês chegaram, eu já estava varrendo. Mas até aquela tampa estava aqui na porta. Entendeu? De tantos homens e mulheres que andam por aí. E talvez até que já tenham deixado Jesus, né? Talvez até já estiveram. E hoje em dia não quer mais. Mas mesmo assim, vamos louvar ao Senhor, dizer que Ele é bom. E que mesmo assim Ele continua cuidando de nós. Mesmo sendo tão falho como o pastor estava citando agora há pouco. Somos esses falhos que Deus olha para nós e diz: não é isso que eu quero. Não é desse jeito. Vocês não entendem. Não entenderam qual é o propósito. Não entenderam como é que eu quero. Ontem mesmo eu estava ouvindo a pregação de uma missionária, Sara, se não me falha a memória. Muito bom os testemunhos dela, muito boa a pregação. E ela estava falando que ela rogava tanto a Deus por um emprego. Queria trabalhar, quando ela ficou viúva, porque ela não queria ficar desamparada. Deus, eu quero emprego. E o Senhor falou para ela: vou te dar um emprego, mas eu também vou te dar um tempo determinado. Quando chegar a tal tempo, eu mesmo vou te tirar, porque eu te quero na minha obra. E ela disse: mas aquele emprego era tão bom, ganhava muito bem. E ali ela foi relatando, não é tudo. Mas quando chegou 5 anos, o Senhor disse: pede demissão. Ela disse: não, Senhor. Os meus perfumes importados, as minhas coisas, isso, aquilo foi citando para Deus. Como é que eu vou fazer? Quem é que vai me dar? Ela disse que um dia do nada foi parar no hospital. E lá ficou. E não tinha aparentemente nada. E ela naquele hospital. E o médico, daqui a pouco, já teve que pôr sonda, porque ela não conseguia mais urinar, né, sem a sonda. Mas não encontrava qual era o problema. E iam aí dores. E o médico falou: olha, eu não consigo encontrar, eu vou ter que fazer uma cirurgia em você para ver se eu encontro alguma coisa dentro de você. Porque já estava há dias no hospital. E aí ela falou: tá bom. Mas à noite, antes do dia seguinte que o médico passaria para levar para a cirurgia, ela fez uma conversa com Deus. Falou: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu peço demissão no meu trabalho. Não deixe esse médico me operar, já que eu não tenho nada. O médico disse que eu não tenho nada, mas ele vai me operar por quê? Então eu preciso, né? E ela disse que quando foi na madrugada ali, clamando ao Senhor, ela sentiu um calor imenso que veio descendo da cabeça. Aquele calor imenso que tomou conta do corpo dela. Daqui a pouco ela sentiu foi que estava fazendo xixi. No dia seguinte o médico falou: então não vou lhe operar, já que você fez, né? Ou esse era o problema, que estava travando tudo, que nem urinar, você estava urinando. E eu ia ter que operar você, mesmo não sabendo do que. E ela falou: e a dor foi ali para pedir demissão, né? Mas mesmo assim ela pediu demissão daquele trabalho. E foi aí onde o Senhor falou com ela: porque eu não quero do jeito que você está pregando, não é do jeito que você está pregando, não é assim que eu te quero. E foi dizendo como queria. E às vezes eu paro e penso: realmente, será que a gente está fazendo aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos? De repente é isso mesmo que o Senhor quer? De repente o caminho é outro e a gente não está entendendo. Pastor falando isso aqui e eu pensando ali, justamente no testemunho que ela falava, que o Senhor falava: vou mudar até o jeito de você pregar. Como você está pregando, não é o jeito que eu quero. Vou mudar o jeito de você pregar, vou mudar os lugares que ela estava indo. Ela disse que eu estava me achando pregadora. Então eu ia e tal, mas só que o Senhor mudou tudo. E às vezes isso acontece na minha
diferente daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque às vezes a gente não para perguntar para o Senhor e para ouvir a resposta dele. O que eu acho lindo na vida do rei Davi é que Davi perguntava: Senhor, eu posso ir? Senhor, o que é que eu devo fazer? E o Senhor respondia para Davi. E o Senhor dizia como ele deveria fazer e onde deveria. E assim Davi fazia. Mas no dia de hoje, qual o crente que pergunta para Deus e espera a resposta dele? Nós só vamos fazendo e dizendo que estamos fazendo para Deus. E muitas das vezes não estamos fazendo para Deus, estamos só fazendo. Mas precisamos entender se é isso mesmo que o Senhor quer. É desse jeito mesmo que o Senhor quer. Entende? Então, enquanto isso, vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, dizer que ele é bom. Senhor, está me faltando isso, mas glória a Deus. Essa semana eu passei por uns perrengues também. Mas louvado seja Deus. Porque eu sei que ele cuida de nós. Ele cuida da minha casa, ele cuida da tua casa, ele cuida dos meus filhos, ele cuida dos teus filhos, ele cuida dos nossos, mesmo estando com um leito de hospital, ele continua cuidando. Ele não tira a sua mão poderosa de cima de nós em nenhum momento. Porque se tirar, o inimigo da nossa alma nos devora. E então ele está cuidando, independente da situação que estejamos vivendo. Estamos no deserto? A gente aprende lá no deserto. Procura só ouvir a voz dele, que ele vai estar nos ensinando no deserto. Seja qual for a dificuldade, mas vamos procurar louvar o Senhor, entender que tudo o que foi feito por este Deus. Eu vejo, quarta-feira eu estava falando, gente, eu vejo os crentes tão, como que eu posso dizer, tão sem vontade, entende? Tão sem energia, sei lá o que é, algo assim desse nível, que eu não sei se eu sou meio afobada, meio agitada, que às vezes, mas até para dar glória a Deus a pessoa tem dificuldade, né? Isso não é aqui não, é em todo canto. Porque eu acredito, gente, eu aprendi assim e vivo assim, que o Senhor está dentro de mim. E quando eu tenho que dar uma glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus com desejo, com alegria, para que o Senhor sinta que eu estou feliz com Ele. Sinta que eu estou bem com Ele. Então continuo louvando a Deus. Eu continuo louvando a Deus. Aquela moça realmente não me chamou mais, né? E eu fiquei sabendo logo que ela me disse que não quis me chamou mais, porque eu saía muito cedo. Então eu falei, olha, pelo amor de Deus, né? Fiquei meio aborrecida, porque eu falei, Jesus, isso não é justificativo, mas enfim. E continuo louvando a Deus e continuo dando graças a Ele, porque é Ele que tem me sustentado. Se faltar hoje, amanhã Ele vai providenciar. E se não providenciar, porque alguma coisa desse Ele quer me ensinar, né? Mas eu não posso deixar de louvar o meu Deus. Eu não posso dizer que foi Ele que me tirou da onde Ele me tirou. Não posso dizer dar glória a quem não me deu isso. Eu tenho que dar glórias a Ele, né? Tenho que louvar a Ele, adorar somente a Ele, buscar somente a Ele em todos e qualquer momento, em qualquer circunstância. Louve ao Senhor, glorifique e exalte o nome dEle, diga que Ele é grande e que Ele fez e Ele continuará fazendo em nossas vidas. Mesmo na casa que tiver luto, nessa casa também o Senhor está sustentando os enlutados e dizendo, prossiga, porque até aqui essa vida teve permissão para viver, mas o outro nós iremos continuar. Porque quando eu vejo, eu tenho um conhecido que está internado, está numa situação bem debilitada mesmo no Senhor. É o sogro da filha da missionária Cris. Ele começou, acho que ele teve um AVC, encontraram caído no banheiro, e daí já estava para 2 semanas já no hospital. E ele teve acho que mais 2 AVCs lá no hospital. 1 ou 2 vezes, sei lá, alguma coisa assim. Ele já está sem falar, já está bem ruim. E no primeiro momento, que fulano está desesperado. Eu falei, mas não é preciso desesperar não. É crente, ore. E Deus vai fazer, né? Se Deus quiser curar, Deus cura.
Se Deus não quiser, Ele não cura. Mas o importante é que é um servo de Deus. Quando partir, parte para a glória. Aleluia, Jesus. Quando partir, parte para a glória. Mas nós não podemos demonstrar agonia, aflição, desespero, não. Controle, porque o Senhor está no controle de tudo. E quando Ele vê que nós também aprendemos isso, a nos controlar nossa emoção e saber que tudo está nos cuidados dEle, Ele se agrada disso. Mas desespero não cabe a nós. Fazer cabe a nós, desesperar não. Porque mesmo assim, desespero não leva ninguém a nada. Não resolve nada. Não resolve nada. E eu falei isso para ela me mandou mensagem, a missionária Cris, meu sogro, maninho, que me chamamos ele está doente e tal. Eu falei, mas sincero, calma, só louve a Deus, né? Glorifique o Senhor, por Ele estar ainda vivo. Se o Senhor quiser tirar de lá, mas ela falou, acho que Ele não vai mais não, porque Ele já está com água no pulmão, e algumas complicações que geralmente ficam. Mas não devemos deixar de louvar o Senhor, ainda nessa situação, ainda no leito. Fácil não é, porque o hospital, só falar em hospital, você já treme, porque é um ambiente muito pesado. E você se deslocar para lá, para cá. Eu fiquei com dó da Josiane, falei, meu Deus, eu não posso nem ir, eu não estava realmente dinheiro nenhum para mim. Se eu pudesse, eu iria com ela, mas não tinha como. Aqui eu tenho cartão Santos, mas para lá já não tenho. E fiquei preocupada, mas preocupada na luta, na peleja, porque eu sei que o hospital não é fácil, mas sabendo que o Senhor está no controle. Aleluia, Jesus. Sabendo que o Senhor está no controle, independente de tendo ou não, Ele tendo curado ou não, ou Ele só permitiu um pouquinho ou não, que se eu te tirar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada, que às vezes o Senhor faz isso, né? Mas enfim, é o Senhor que está cuidando de nós o tempo inteiro, né? É o Senhor que está cuidando de nós o tempo inteiro, não devemos nos desesperar. Está com dor, Lizinha? Creia que o Senhor é poderoso, ainda com dor te sustentar. Senhor, está doendo, eu sei que não vai me curar, porque a idade já nos traz isso mesmo, né? Você vê os novos, qualquer coisa, né? Mas Ele sustenta. Então continue louvando e bendizendo o nome do Senhor, que Ele é poderoso para fazer isso. Mesmo na dor Ele sustenta. Mesmo na dor Ele traz o refrigério, para que a gente continue fazendo as nossas necessidades, né? Porque ruim é estar num leito, dependendo totalmente dos outros. Amém? Louvem ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia tem nos alcançado. Glória a Deus, oportunidade em nome de Jesus.